Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, queridos ouvintes. Aqui é a Divani Rosa, escritora e proponente do coletivo Diversidade Literária. Esse que é o maior coletivo de escritores do estado do Espírito Santo. Quero dizer para vocês que entre palavras, histórias e diferentes vozes, nasce um espaço onde a literatura abraça a diversidade. Está começando o podcast Diversidade Literária, uma iniciativa desse coletivo que se dedica a valorizar escritores e suas múltiplas formas de contar o mundo. Aqui, cada história tem voz, cada escritor tem espaço e cada livro abre portas para novos olhares. Seja muito bem-vindo ao podcast Diversidade Literária. E já começa a seguir o Diversidade Literária no @coletivo Diversidade ES. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho de Horácio Xavier. Com vocês, do outro lado do microfone, Horácio. Fala, Horácio. Tudo bem com você? E aí, Divani? Comigo tá tudo bem. Estou muito feliz de poder conversar com você. E aí eu queria te saudar e saudar todos os ouvintes, aos colegas do Diversidade Literária. E vamos lá, vamos conversar. Bora, vamos seguir, vamos conversando. Então, Horácio, você é muito bem-vindo ao podcast do Diversidade Literária. Para a gente é uma honra, um grande prazer mesmo ter você aqui com a gente. E aí, para o público, né, ter um gostinho de saber quem é Horácio Xavier, vou passar aqui uma mini biografia sua, porque aí eu tenho certeza o público vai querer depois saber muito mais de Horácio Xavier e serão contemplados, né, com essa entrevista. Então, Horácio Xavier é um dizedor de sentimentos. Ele é um poeta, um bandista, radialista e capixaba de Nova Venécia. Escreve poemas desde que aprendeu a juntar palavras. Coautor do livro de poemas Sangreando, foi fundador do movimento dos novos escritores capixabas na década de 80. Integrou o grupo Paisagem, a banda de rock Cachorro Doido, o coral Papiros, o coro Opus Livre e integra o grupo litero-musical Vozes da Vila. Coordenou o Sarau do Bem-Estar e o Sarau Domingo de Versos. Participou da coletânea Alma Gêmea, da editora Beco dos Poetas, da coletânea Maturidade e edições do caderno literário da editora Pragmata e da primeira antologia da Academia de Letras de Vila Velha. É membro da ACE, Associação Capixaba de Escritores, da UBC, União Brasileira de Compositores, da ACVC, Associação Canela Verde de Cultura, e da LVV, Academia de Letras de Vila Velha, onde está presidente. Acredita que a poesia há de mudar o mundo. Pois é, Horácio, sua pequena biografia não te faz jus, você é muito mais do que isso, né? Mas é só para que os nossos ouvintes comecem a ter uma ideia, né, do nosso entrevistado, que no caso é você. Então, já para esse momento inicial, a gente gostaria, Horácio, que você complementasse a sua biografia dizendo para a gente quem é Horácio Xavier, além da biografia que o público costuma conhecer.
Eita, que pergunta difícil da gente responder, né? A gente falar sobre a gente mesmo. Então, eu sou agora um senhor de 63 anos e, como diz na biografia, eu comecei a fazer poemas desde que eu aprendi a juntar palavras mesmo. E a poesia é o que me move, assim. Então, eu sou uma pessoa que trabalha muito com a poética, né? E que vive isso, porque escrever para mim é como respirar, assim. Se eu não escrever, eu falto ar e eu acho que eu parto para outras bandas. E acredito muito no poder das pessoas também, principalmente no poder da palavra e no poder das pessoas de mudar as coisas. E eu acho que a poesia é esse caminho de mudança, né? Eu acredito sim que a poesia pode mudar tudo, porque ela nos mostra e nos faz pensar naquilo que a gente não percebe, né? Nas coisas simples, nas coisas mais profundas. Então, a poesia é que me move. E eu tenho uma grande paixão que é a minha religião também. Eu sou um bandista e sou presidente do terreiro que eu frequento, sou pai pequeno do terreiro que eu frequento. É uma grande paixão e é o que me mantém no prumo, assim, vamos colocar dessa forma. Eu tenho um amor muito grande pela Umbanda e que veio na minha vida num momento de muita dificuldade e que me ajudou muito a enfrentar todos esses percalços que a gente enfrenta na vida. Mas é basicamente isso. Eu sou um dizedor de sentimentos. Eu acho que eu nasci para isso, eu vim para isso, para falar de sentimento e falar isso através do poema, através do verbo, através da palavra. Né? Por isso que eu acredito muito na força da palavra. E é isso, esse é Horácio Xavier, um dizedor de sentimentos mesmo. Pois é, caros ouvintes. Mais um pouquinho aí de Horácio Xavier, né, para vocês, através das próprias palavras dele. E eu quero ressaltar que para nós que convivemos, né, com Horácio, ele é de fato um grande dizedor de sentimentos, mas ele não só diz os sentimentos, ele vive os sentimentos. E a questão, né, da religião, a gente vê em Horácio o exercício do amor ao próximo. E isto é muito lindo. É, eu acho que serve para inspirar muitos de nós. Eu estou sempre me inspirando nessa pessoa admirável que é você, Horácio. Mas conta aí pra gente. Você costuma dizer que escreve poemas desde que aprendeu a juntar palavras, né? Qual foi a primeira lembrança que a poesia deixou em sua infância? Houve alguma pessoa, livro ou acontecimento que despertou em você esse olhar poético para a vida? Primeiro, obrigado pelo carinho, assim, de saber que você me vê dessa forma. Fico muito feliz com isso. É, Uma outra coisa que eu esqueci de falar na minha na segunda fala, né, quando eu falei de quem é Horácio Xavier, e que é importante para mim, porque meu trabalho tem muito essa pegada também da minha vivência de sexualidade, é que eu sou casado, sou homossexual, sou casado há 43 anos, né, e vivo uma relação que me auxilia muito, que me ampara, que me protege, que me dá força. E aí eu quero aproveitar e agradecer ao meu companheiro, meu marido, Alexandre, que é um parceiraço de vida, assim. Agora, voltando a poemas, a poesia, de lembrança, assim, a pessoa mais importante que eu me lembro, assim, porque eu estava, acho que no terceiro ano primário, na época era o terceiro ano primário, do ensino básico, né? Fundamental, acho que chama hoje. Eu tinha uma professora chamada Elda Mileri Biral.
que naquela época era uma professora só, né, que dava todas as matérias, e aí um dia ela levou um poema. E quando ela leu, ela fez uma aula baseada no poema, apresentando o poema, e quando ela leu, cara, que parece que abriu um negócio dentro de mim, eu fiquei encantado com a sonoridade, com a rima, com as palavras, com a junção das palavras, né? De você conseguir colocar. Eu me lembro que eu pensei assim na época, nossa, como é bom poder escrever, né? Falar para as pessoas porque eu era muito tímido também, assim, ao invés de falar, eu escrever aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Então, essa é a minha lembrança mais remota ligada à escrita, ligada à criação. Né? E toda vez que eu falo com ela, que a gente se fala pelas redes sociais hoje, eu moro em Vila Velha, ela mora em Nova Venécia ainda, e eu agradeço a ela por isso, porque ela realmente me abriu as portas da literatura e principalmente da poesia. Ah, que lindo. Obrigada, Horácio, por compartilhar com os nossos ouvintes mais um pouquinho da sua linda história. Então, quero agradecer, né, e dizer assim que fico muito feliz que você tenha, né, um companheiro que te faz feliz há tanto tempo e tenho certeza que você também faz muito feliz. E quando eu penso em você é isto, né? Uma palavra para mim que te resume é amor. Por todos os lados, você é cercado de amor, você distribui amor. E que bom que você e o Alexandre estão felizes há tanto tempo. Que Deus abençoe, que continue essa felicidade por muito mais tempo ainda. E fiquei encantada com o seu relato, né, do seu despertar, né, do seu olhar para a poesia com a professora, né? Que lindo. O que reforça a visão que eu tenho, né, da importância da educação, né? Educação é essencial, né, na vida das pessoas e por meio delas a gente tem acesso mesmo a vários conhecimentos e um deles é a literatura, né? Coisa boa. Mas seguindo, eu quero agora te perguntar sobre o movimento dos novos escritores capixabas, ocorrido lá na década de 80. Você foi um dos fundadores desse movimento, né, Horácio? Então, eu quero saber como que surgiu esse movimento e qual foi a sua importância para a literatura do Espírito Santo. Também quero saber, Horácio, o que mudou na literatura capixaba daquela época para os dias de hoje? E, por fim, você acredita que os novos escritores encontram hoje mais oportunidades ou mais desafios? Você está me deixando envergonhada, hein, menina? É, Olha só. Primeiro consertar, né? Não são 43 anos, são 41 anos. Eu me confundi de casamento, né? Então, outra coisa também que eu falei da professora da Dona Elda, mas a minha mãe foi muito importante também no meu processo de literatura, porque eu sempre fui criança esquisita, assim, eu não gostava muito de brincar, brinquei muito, fiz muita arte, mas eu trocava qualquer brincadeira por ler um livro, né? E minha mãe sempre me incentivou, minha mãe era professora também, né, diretora de escola, professora, e ela sempre me incentivou, sempre trazia livros para eu ler, e isso acho que fortaleceu muito, porque antes da gente escrever, a gente tem que ler bastante também, né? Tem que ser um bom leitor para ser um bom escritor. Então, eu devo isso muito a ela também. E a questão dos novos escritores capixabas, lá nessa década, trabalhando com. Porque eu vim para Vitória, fui fazer escola técnica, aí entrei para o grupo de teatro, e a partir daí eu comecei a me envolver bastante com a cultura, né? E, é, e aí conheci alguns escritores, né? Vários escritores que tinham essa luta da escrita e esse sonho também de viver do que se escreve, né? De ser um escritor mesmo como profissão, e que a gente nunca conseguiu, na verdade. E aí a gente se juntou e começou a fazer um movimento para poder colocar os novos escritores, né,
no mercado, assim, né, para trabalhar. Aí teve várias ideias, criamos algumas coisas, fizemos várias reuniões, a gente foi entrevistado pelo jornal A Gazeta na época também, esse movimento. Fez um burburinho, assim. Mas como todo movimento também começa e acaba. Fizemos algumas coisas, algumas ações literárias por Vitória na época, né, que se concentrou mais em Vitória, apesar da maioria morar em Vila Velha, se concentrou mais em Vitória, e a gente fez algumas ações, assim, não foram muitas, não foi um movimento que durou muito, mas acho que foi importante também para que as pessoas vissem que tinham outros escritores além dos medalhões de sempre na época, né? E o que mudou na literatura antes era muito difícil, assim, não tinha editora em Vitória, a gente não tinha muito contato com os eventos culturais, era muito difícil assim de você circular, né? E de mostrar o seu trabalho, não tinha muita oportunidade. Eu acho que isso mudou bastante de lá para cá, né? Hoje você vê, com o advento da internet, tudo ficou muito mais ágil, as pessoas ficam mais conectadas, conhecem mais o trabalho um do outro, mas a gente tem as mesmas dificuldades que tinha antes. Os artistas não acabam por não incentivar os outros artistas, não participar dos eventos. Você vê que os lançamentos de livros sempre têm dificuldade assim, de levar público, nem os próprios colegas da cultura acabam indo. Né? Então é uma dificuldade muito grande. Eu acho que hoje é mais fácil, até por conta da internet, você pode fazer um trabalho só virtual, se você quiser, mas eu acho que ainda continuam as mesmas dificuldades, entendeu? De colocar, de fruir essa produção, de fazer livros, de vender livros, de colocar na rua, né, o seu trabalho. Então, eu acho que essa dificuldade ainda existe. Claro que hoje a gente tem vários mecanismos, né? Você tem os editais que auxiliam bastante, mas não supre tudo, né? Porque você vê, um edital tem lá, sei lá, dá para contemplar 4, 5, 6 escritores. Quantos escritores a gente tem, né? A gente tem muita gente trabalhando, muita gente ligada à literatura que tem trabalho para mostrar. Por isso que eu acho importante, por exemplo, os saraus, porque o saraus é uma oportunidade da pessoa mostrar o seu trabalho, né? Quando eu lancei meu livro junto com a Lurdinha, O Sangriando, lá em 81, eu tive muita dificuldade, porque a gente escrevia, revisava, pagava gráfica, depois tinha que vender livro, eu sou um péssimo vendedor. Né? A minha sorte era que Lurdinha era uma boa vendedora, então ela vendeu a metade dela e os meus também. Porque se dependesse de mim, os livros estariam encaixotados até hoje, que eu não sei vender. Né? Então, existe essa dificuldade. E até hoje, inclusive, até por conta da questão financeira, é muito caro você editar livro, é muito caro você vender livro, você gasta muito para fazer e aí não consegue vender num preço acessível a todo mundo. Né? E a maioria dos escritores acaba dando livro, mandando para as escolas, para as bibliotecas, como forma de divulgar o seu trabalho. Entendeu? Então, eu acho que essas dificuldades ainda existem. Existem vários pontos que a gente precisa conversar muito e trabalhar muito para melhorar. Acho que é isso. Ah, obrigada, Horácio. E que bom, né, que complementou aí, falando da mãe, né, da importância que ela também teve, né, nessa questão do seu gosto pela poesia, pela leitura, né? E que sorte ter uma mãe professora, né? Ô, delícia, hein? E você também falou aí em saraus, né? E eu queria te perguntar, né, sobre qual foi o momento mais marcante que você já viveu em um sarau. Você já participou de vários, né? E na nossa academia, né? Academia de Letras de Vila Velha, você
continua lá, né, fazendo saraus mensalmente. Inclusive, gostaria até que você aproveitasse, deixasse aí o convite para os nossos ouvintes, né, e participar dos saraus da LVV conosco. E eu queria te perguntar ainda sobre a Academia de Letras, que você, né, está como presidente. Quais são os principais desafios de manter uma academia de letras viva, atuante e próxima da comunidade? E quais projetos você sonha ainda em realizar durante a sua gestão, já que você já realizou vários, né? E fecha esse bloco de perguntas respondendo para os nossos ouvintes, né? Qual a importância de uma academia de letras para a sociedade? Bem, vamos lá. São várias perguntas dentro de uma só. Olha, eu não consigo definir um momento marcante. Eu tive vários momentos marcantes. Teve um momento em que, quando eu assumi a questão do dizedor de sentimentos, é porque no Sarau Domingo de Verso que a gente fazia na Barra do Jucu, eu sempre falava que eu ia dizer poemas, eu ia dizer poemas. E aí o Tiago Emery, que é um escritor aqui de Vila Velha também, virou para mim e falou assim, Horácio, você é um dizedor. E aí foi aí que eu me toquei que eu era um dizedor de sentimentos e passei a me definir assim. Então, esse foi um momento muito importante para mim. Tive vários momentos assim. Teve uma vez no sarau lá na academia que o Ítalo leu um texto do Manuel de Barros, do menino que carregava água na peneira, e me tocou tanto, assim, eu me emocionei muito, porque foi um texto que me marcou, que é a história do menino que gostava de carregar água na peneira, e a mãe dele falava que carregar água na peneira era como catar espinho na água, criar peixe no bolso, né? Que era ligado a despropósito e tal. E com o tempo ele descobriu que ele seria mesmo, que escrever para ele era mesmo carregar água na peneira. E aí no final a mãe fala: você vai ser poeta, você vai carregar água na peneira a vida toda, vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então foi um texto que lá atrás mexeu muito comigo, e quando o Ítalo falou, foi um momento marcante assim para mim também. Vários momentos, eu cantando com meus parceiros, com Bona, com Voz da Vila, com André Valadares. Nossa, tem muito momento bacana, assim. Eu declamando no show do Sandreira, em que ele faz uma música, eu declamo um poema dele. Então, tem vários momentos. Não dá, assim, ver a Duda, por exemplo, que é uma menina que eu conheci num projeto, numa escola, e virou escritora e lançou livro e está na academia, então vê-la também mexeu muito comigo, assim. Então tem vários momentos emocionantes, assim, marcantes, que não dá para esquecer, né? São momentos que não dá para esquecer mesmo. O Sarau Domingo Poético, é o sarau que acontece na Academia de Letras, ele acontece todo primeiro domingo do mês, às 18 horas. Né? Nesse primeiro domingo de agosto tem o sarau também. Todo primeiro domingo do mês às 18 horas. É só levar os poemas e quem quiser dizer seus textos é só falar e se mostrar. Né? E, e é um trabalho bacana. Eu acho que sarau é uma forma da gente mostrar mesmo o trabalho e quebrar um pouco essa coisa de deixar o poema na gaveta, né? Que gaveta não lê. E a gente tem que mostrar o trabalho da gente mesmo. Sobre a Academia de Letras, tem vários desafios, assim, para manter uma academia de letras atuante. Você tem que ter atividade, você tem que envolver os acadêmicos, e isso é muito, muito difícil, assim, de você fazer, entendeu? De deixar as pessoas incentivadas e procurar ter atividades que atendam a todo mundo e que deixem as pessoas empolgadas. Tem muitos desafios. Eu acho que o desafio maior é a participação dos acadêmicos mesmo,
né? É um desafio maior. Porque a academia de letras é muito. Tem muitas pessoas que são contra, que falam contra, e que não entendem, que acham que é só. Mas a gente mostrou na Academia de Letras do Avel, a gente conseguiu abrir a academia para a população. Eu acho que isso é importante. E você abre a academia como? É com atividades na academia, levando a academia para a escola. A gente tem um projeto junto com a Prefeitura de Vila Velha, que é visita de escritor, que o escritor vai na escola e conversa com os alunos. Isso tudo vai criando leitores. Né? Eu acho que o papel da academia também é esse, difundir a literatura, ajudar a quem está precisando, está meio perdido no processo, preservar a literatura, manter a memória viva, né? É muito importante você ter uma academia de letras para a literatura, para manter a literatura acontecendo, né? É, é, eu tenho vários projetos para a academia que eu queria fazer ainda, né? Eu queria que a academia fosse autossuficiente. A gente, para manter a academia funcionando hoje, a gente tem um convênio com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha, que eles utilizam o espaço, e isso deixa a gente com um pouco mais de tranquilidade para poder fazer as coisas da gente, manter a academia. O que mantém a academia hoje a anuidade dos acadêmicos, quer dizer, os acadêmicos pagam para estar lá participando, mantendo a academia funcionando. Então, tem todas essas dificuldades e tem vários projetos assim que a gente quer fazer, quer ampliar o espaço, ter um espaço maior para que a gente possa fazer outras coisas, né? E outras vertentes também. A gente já teve um grupo de teatro que a gente criou um braço da academia, que era o ALVV Cultural, e aí a gente tinha um grupo de teatro e um grupo de musical, folclórico musical, né? E que está retornando agora não é mais folclórico musical, é um grupo musical, e aí a gente vai mantendo. Em breve a gente vai retornar com um grupo de teatro também, se tudo der certo. Então a gente tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa mesmo, que eu acho que dá para a gente fazer. E que a gente pode fazer, e a gente espera que faça. Né? E a academia preserva, ajuda na preservação, na valorização da língua, das linguagens, do livro, da leitura, da criação. Né? Esse é o papel da academia, é participar desse processo todo literário, né? Preservando a língua, entendendo que a língua é mutante, que ela muda e que ela acompanha os tempos. Então, o que a gente tem procura manter essa consciência, né? De que tudo é mutável, de que a gente vai passar também e outros virão, que a gente tem que preparar o caminho para os outros que virão e deixar um caminho mais menos sofrido, menos trabalhoso, para que as pessoas possam ao invés de se preocupar como manter a academia, se preocupar em qual trabalho eu vou fazer agora, né? Ter essa tranquilidade. Eu acho que o projeto maior é esse, é ter essa tranquilidade de pensar projetos que valorizem, que difundam e que auxiliem os escritores. Eu acho que isso é fundamental. Esse é o papel de uma academia de letras, eu acho. Obrigada, Horácio. Nossa, dá gosto, né? Ouvir você falando, né? Tanto entusiasmo, tanta paixão, né? Pelo que você faz. E nós, acadêmicos, né, da LVV, percebemos, né, que temos um presidente à frente da academia que faz um trabalho belíssimo pela academia, né? E que bom ver, né, que tem ainda muitos projetos pela frente, né? E vida longa na presidência, porque a gente quer continuar trilhando esse caminho cultural de sucesso, né? Que a academia vem trilhando com a sua gestão. Você falou aí da questão da música, né? A gente sabe que na sua trajetória, né? Você tem a música aí, né? Como também uma parte importante,
da sua vida, né? Inclusive, você já participou de vários corais, conforme a gente viu aí na sua biografia, né? E a gente sabe que a música, né, ela dialoga muito bem com a poesia, né? Eu queria saber de você como é ter, né, um- uma poesia selecionada, né, musicada, selecionada para ser musicada pelo grande Carlos Bona, igual você tem, né, pela talentosíssima Andra Valadares e poder, né, depois não só dizer, mas não só dizer sentimentos, mas cantar sentimentos, né? Como que é isso para você? A gente quer saber, né? E eu também acrescento a pergunta: como nasce um poema de Horácio Xavier? E ainda a gente quer saber o seguinte: como você afirma, né, que acredita que a poesia há de mudar o mundo nesses tempos de tanta intolerância e polarização? Como a poesia pode contribuir para essa transformação? E eu gostaria de encerrar nossas perguntas. Ai, que pena, né? Dá vontade de seguir dialogando com você noite adentro, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de encerrar te perguntando: o que ainda falta você escrever? Bom, vamos lá. A música sempre esteve presente na minha vida. A minha mãe cantava em casamentos, né? Meu pai tocava cavaquinho, então a música sempre esteve presente na minha vida. Mas e aí eu participei de corais, de grupos musicais, autorais também, né? E sempre foi paralelo ao trabalho da literatura. E aí eu compunha algumas músicas também, né? Além dos poemas, mas nunca foi para frente. E aí, quando eu encontrei quando eu conheci a Andra, houve sei lá, um acasalamento, uma coisa assim, porque a Andra é muito musical, além de boa escritora, de uma excelente poeta, ela é muito musical, tem um ouvido maravilhoso, uma voz linda. E aí que a gente a gente criou o Vozes da Vila junto com Barbosa Lima. E para mim é muito bom, assim. É um caminho que eu gosto, assim, do poema musicado. O poema musicado eu acho muito interessante, assim, e me emociona toda vez, assim. Com o Bona, com a Anda, com outros parceiros que eu tenho também, né? Que gostam ou veem meus poemas. Ah, posso musicar? Pode. E aí, se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu falo que eu não gosto. Mas tem muita coisa espalhada por aí, né? Mas o meu mote principal é o Vozes da Vila. Porque a proposta do Vozes da Vila é essa, né? Ele é um grupo litero musical. Então, o poema está envolvido diretamente no trabalho do Vozes da Vila. Eu sei lá, eu gosto muito dos meus parceiros, a gente se entende bem, e eu acho isso muito, muito me satisfaz, assim, me faz bem. A música me faz bem também, junto com o poema, e você vê depois o poema musicado, e às vezes poder participar da cantoria dele, ai, é indescritível, assim, para mim. Não tenho como descrever esse sentimento, assim, né? É importante, é bom, é gratificante, sei lá, e a troca, de você trocar com a outra pessoa musicalmente falando, né? Sentir o que você escreveu, aquele poema, e encontrar uma melodia que acasale com ele, isso é muito bonito, isso é muito bom, né? Como que nasce um poema de Horácio Xavier? Para ser sincera, eu não tenho muita dificuldade para escrever. Se eu sentar aqui e falar,
vou escrever um poema. Mesmo que eu não tenha inspiração nenhuma, o poema vem, porque ele vem durante essa tentativa. Né? A inspiração vem durante essa tentativa. Tem poemas que já nascem prontos, do início ao fim, e tem poemas que nascem com uma frase, tem poemas que nascem com uma situação. Depende muito. Eu tenho por hábito, toda semana, agora não está dando mais todo dia por conta dos cuidados com a minha mãe, mas toda semana eu paro um momento para sentar e escrever. E aí eu fico ali, às vezes eu escrevo rapidamente, vem um poema, já tenho uma ideia e vem, e às vezes demora um pouco. Mas, e eu não costumo mexer em poema meu, não, assim. Só se tiver algum erro ortográfico, alguma coisa assim, de grafia, de gramática e tal. Mas, normalmente, o que eu escrevo está escrito e é aquilo ali. Não mexo muito, não. E eu tenho a sorte de os poemas que eu escrevo, que são musicados, eles, assim, parece que foram escritos para isso, né? E acaba que os parceiros não têm que mexer muito para encaixar na melodia, né? E isso é uma facilidade. E aí o poema nasce, assim, né? Hoje antes você precisava escrever, hoje você pode gravar no celular, e você pode, se for uma música, você pode cantarolar e depois desenvolver, mas nasce nascendo. Eu me proponho a escrever um poema, eu vou lá e escrevo um poema. Tem alguns que não ficam tão bons, que eu não gosto muito, mas também no meio deles, vou melhorar esse poema, aí muda uma estrofe, muda outra, eu não faço isso, não. Se ele ficou ruim, ele vai ficar ruim até o final. Né? Se eu não que ele fique ruim, totalmente ruim, né? Que tudo aquilo que você escreve tem alguma coisa a dizer. Mas ele fica daquele jeito. Eu não costumo ficar burilando o poema, não. E também não tenho muita paciência, assim, eu empurro muito com a barriga, eu tenho por hábito, como eu disse, de parar para escrever, mas é muito sofrido para mim, porque eu sinto muito na hora que eu estou escrevendo, às vezes eu choro com aquilo que eu estou escrevendo, com aquele sentimento que está transbordando, então não pode, tem que ter silêncio absoluto, não pode, ninguém pode falar comigo, eu não posso ouvir uma música, um som, nada, que tudo me desconcentra. E eu perco o fio da meada, assim, né? Então, normalmente eu me tranco e ninguém fala comigo, e aí um poema nasce. É assim que nasce um poema de Horácio Elier. E quando eu digo que a poesia muda tudo e muda o mundo, porque eu acho que o poema, que é poesia, as pessoas confundem um pouco poesia com poema, né? Poesia é a beleza, é aquele sentimento. O poema é a tradução daquele sentimento, né? Você colocar a materialização daquela subjetividade. Então, o poema vence isso tudo, né? Você pode combater intolerância religiosa, preconceitos dos mais diversos, racistas. Você pode combater com palavras, você pode combater com poesia e com poema, né? E eu acho que o poema faz isso, ele te faz pensar mais profundamente, ele busca a sua subjetividade. Você vê que você escreve um poema com um sentimento. Se você outra pessoa lê o poema, ela pode ler com outro sentimento completamente diferente do que aquele que eu escrevi. E aí o leitor vira partícipe daquele poema, a partir do momento que ele leu, né? E que ele interpretou da maneira dele, que ele sentiu, da forma que ele estava precisando sentir naquele momento. E aí toma uma outra roupagem. Eu já escrevi poemas que falavam sobre desencarne, sobre morte, e quem leu entendeu que era um poema de amor. Olha só. Né? Então é um outro caminho, e aí o leitor vira partícipe daquele poema. E eu acho muito interessante, eu acho que é nisso que o poema contribui, é fazendo você pensar de acordo com o seu sentimento, naquilo que está escrito, e aí, se você escreve combatendo as desigualdades, as diferenças sociais, combatendo um monte de coisa, você ajuda nesse processo também. Então, é uma ferramenta importante. E o que falta para eu escrever... Olha, eu sou um dizedor de sentimento, então eu vou falar de sentimento a vida toda. Né? E poema é você escrever...
sobre o mesmo assunto de formas diferentes, né? Você fala de amor de um jeito, aí depois você fala de amor de outro jeito, depois você fala de amor de um jeito diferente, e aí você vai vivendo, você vai absorvendo experiências e aprendizados, e aí você fala de amor com mais esse acréscimo de coisas que está dentro de você, com outras visões, né, com um novo que vem chegando sempre, que está sempre em movimento, como a língua, como eu falei, que está sempre em movimento, e aí você vai agregando essas coisas novas e vai virando uma linguagem nova também naquilo que você escreve. Então, é você falar basicamente das mesmas coisas de formas diferentes. Né? Então, eu acho que eu vou falar de sentimento a minha vida toda. E que bom, né, ouvintes, que ele vai dizer sentimentos a vida toda, coisa boa, porque os versos, né, de Horácio são cheios mesmo de emoção, de sentimento, e é muito bom ouvi-los, né? Horácio, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Quero agradecer você demais pela participação aqui conosco. O podcast Diversidade Literária ganhou em qualidade com a sua participação. Que delícia que foi esse momento. E quero dizer que somos muito gratos. Então, agora é o momento das suas considerações finais. E aí, eu gostaria que você deixasse as suas considerações e também fizesse a, a leitura de um dos seus poemas, né? Que você fizesse aquilo que você gosta tanto, né? Que é dizer sentimento. Acho que é perfeito para a gente fechar, né? Nossa entrevista. E também pode deixar as suas redes sociais e as redes sociais da Academia de Letras de Vila Velha também. Mais uma vez, agradeço. Obrigada, Horácio, obrigada mesmo pela participação, pela simpatia, pela disponibilidade, pela paciência e por esse carisma que é tão peculiar em você. Obrigada. Já acabou? Poxa, tô falador hoje. Eu quero agradecer a Divani pelo convite, agradecer e parabenizar também pelo trabalho do Coletivo Diversidade Literária, que tem feito um trabalho muito interessante com a literatura. É um trabalho que eu admiro muito. Se eu tivesse mais tempo, com certeza, eu ia estar nessas fileiras. E aproveitar e convidar novamente para as atividades da Academia de Letras. O Sarau Domingo Poético acontece todo primeiro domingo do mês, o ciclo de conferência toda segunda-feira. A gente transmite também pelo Instagram da Academia de Letras. E sigam a gente nas redes sociais, @Academia de Letras de Vila Velha no Instagram, o site é lvv.org.br e no Facebook Academia de Letras de Vila Velha. E quem quiser conhecer meu trabalho também, da minha vida, é @Horácio Xavier Dizedor no Instagram e Horácio Xavier Dizedor no Facebook. E para encerrar, agradecer aos ouvintes também pela audiência, por terem escutado um pouco da minha história e da minha vida com a literatura. Eu quero encerrar com um poema mesmo, né? Mas eu não vou encerrar com um só, não, Divani. Eu vou falar 4 poemas. Que é o Dizedor de Sentimentos, que é o que me define, um outro sobre religiosidade, um outro sobre sexualidade, um outro sobre a palavra, sobre o verbo. E vamos lá, então. Dizedor de Sentimentos. Dizer sentimentos é um caminho sem volta, sem saber da ida, sem prever a partida. Dizer sentimentos é vida, beleza incontida, solidão bem sentida. Dizer sentimentos é mais que a sorte, mais que a prole, mais que a própria morte. Dizer sentimentos é expelir, é ter orgasmos de sentir. Sobre a palavra, da imortalidade da palavra. Palavra não se quebra, não perde a linha, não enverga. Palavra não se rasga, não perde o ponto, excita e deixa a marca. Palavra não se corta, não perde o prumo, mantém-se viva depois de morta. Palavra não se perde, permanece, esparrama, espalha e cresce. O manto do Oxum.
Oxum estende seu manto nas águas da cachoeira, lavando as dores do mundo com amor e boa seiva. As águas da cachoeira são lágrimas de amor que derrama a Senhora Santa em seu lamento, seu labor. As lágrimas de amor regam de luz os corações, florindo todas as vidas com lírios e boas poções. A luz dos corações borda o manto de Oxum, que lavará as dores do mundo com boa seiva e seu amor em comum. E para encerrar, pequeno relato do amor igual. Primeiro vem o som, aquele ao pé do ouvido sussurrado, que desperta o desejo, entre iguais, guardado. Logo depois vem o cheiro, aquele de aroma forte e adocicado, que relembra o corpo masculino suado. Em seguida vem o toque, aquele de veludo, firme e másculo, que anuncia o arrepio, igualitário, acelerado. Finalmente vem o clímax, aquele que é momento incomparável, inenarrável, inexplicável, homogeneamente aos amantes amalgamado. É isso. Espero que essa conversa toque o coração de alguém e faça com que as pessoas entendam o que é poesia e como a poesia pode mudar o mundo, sim. Muito obrigado, um beijo em todos. Eita! De fato, ele é um grande dizedor de sentimentos, né, queridos ouvintes? E a gente vai agradecendo, né, muito a você, Horácio, mais uma vez, né? E em especial agora pelo compartilhamento desses belíssimos poemas, né? Todos muito importantes. E a gente fecha, então, mais um episódio do podcast Diversidade Literária. Quero dizer que a literatura aproxima pessoas, amplia olhares e fortalece a diversidade de histórias que formam a nossa sociedade. Obrigada por nos acompanhar, obrigada pela audiência, obrigada. E não se esqueça de seguir, curtir, comentar e compartilhar esse episódio lá nas redes sociais do Coletivo Diversidade Literária, para que mais pessoas conheçam e valorizam a literatura produzida pelo Espírito Santo. Eu sou a Divani Rosa e espero você no próximo episódio do podcast Diversidade Literária. Até breve e boas leituras.